Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora, nos estúdios da 95,3 FM, a mais uma edição do programa Calourada. Um programa que traz pesquisas, informações, discussões e diálogos de temas do interesse da comunidade acadêmica e, sobretudo e principalmente, do pessoal que entrou esse ano na universidade. E nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o pessoal da equipe Baja, que desenvolveu um protótipo muito legal, muito interessante. Eles vão apresentar isso agora. E primeiro eu devo dizer que quem nos visita aqui hoje, quem veio conversar conosco, é o Vitor Duarte, que é o representante externo da equipe Baja, certo? E a Bruna Gobi, que é diretora administrativa do projeto. Pessoal, obrigado por vocês virem aqui bater esse papo com a gente, não é? Vamos começar dizendo o seguinte, eu preciso avisar o seguinte: a equipe Baja é composta por pessoas da engenharia mecânica, da engenharia da produção, engenharia de materiais, engenharia química, engenharia física, terapia ocupacional e tem vaga aberta para psicólogos, preferencialmente experimentais. É isso mesmo? Com certeza. Com certeza. Tudo bom, Ronaldo? Beleza. Pessoal, prazer em recebê-los aqui. Tá? A primeira coisa, eu acho que isso que é de relevância, principalmente para o pessoal da Calourada. Vocês são alunos do curso de graduação, não é? Ainda não concluíram a graduação e estão inseridos em um projeto de alta relevância, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista, inclusive, da indústria, propriamente. Não é? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte, ó, é a mesma pergunta para os dois, tá? O interesse por esse tipo de atividade que vocês estão desenvolvendo. Vocês já tinham uma ideia disso quando cursavam, por exemplo, o ensino médio? Já pensavam em trabalhar, sei lá, com engenharia, com produção? Ou quando entraram na universidade, o fato de ter um grupo estabelecido fazendo esse tipo de trabalho e de pesquisa os estimulou a se dedicar a isso? Pode falar. Bom, tudo bom? Beleza. Sou o Vitor e... Bom, quando eu estava para entrar na universidade, você chega a conhecer alguma coisa ou outra, mas muito por cima. Mas quando entra aqui de fato, você é praticamente bombardeado com infinitas possibilidades de projeto e extensão, o que você pode ou não fazer. E você está lá como alguém novo, né? E todo esse universo que a universidade expõe pra gente também novo, e você, querendo ou não, tem que escolher, porque para levar uma graduação e infinitas extensões é difícil. Claro. Então, é pela simpatia tanto com o projeto, você se interessa, você quer desenvolver um trabalho naquela área, então, uma área para mim, principalmente, de engenharia mecânica, que é muito interessante. Você vai ter contato desde elementos finitos até projeto de suspensão e é bem amplo, assim. Que legal. E, então, essa parte técnica me interessou muito. E ainda mais, quando a gente entra, tem as apresentações da Calourada. E o grupo me cativou muito. Então, me interessou. E aí eu, quero fazer parte disso daí. Pessoal explicando como é que não é. Tudo que eles fazem parte, das competições. Então, a partir daí você se identifica e começa a pegar gosto. E cada vez que vai à oficina, mais gosto que você tem e quer estar mais perto. Então, você é um caminho aí sem volta. E contigo, Bruna, como foi a experiência? Tu agora é administradora do projeto. Como é que foi essa experiência? Comigo foi um pouco diferente. Eu entrei na universidade, eu estava mais focada na graduação, eu não tinha pensado em nenhum projeto de extensão. Eu só fui buscar alguma coisa do tipo no final do segundo ano. Então, e foi mais por fazer alguma coisa. O grupo acabou me cativando depois que eu entrei. Não foi como o Vitor que se interessou já logo de cara com o projeto, se identificou, não. Eu comecei a ser cativada pelo projeto depois da entrada. E muito pelas pessoas, pela forma como eles levam o projeto.
e do que da parte técnica. Porque da parte técnica, geralmente, a galera da mecânica, da materiais se dão muito mais... se dão melhor nessa parte. Mas a gente... Tu é de qual o curso? Eu sou da engenharia de produção. Engenharia de produção. Mas a gente também tem espaço, a gente trabalha bastante na parte de gestão, na parte administrativa. Então, o Baja é uma equipe multidisciplinar e dá espaço para toda essa galera. Não só da engenharia mecânica, que é o projeto. Bom, tu é da produção, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o professor Paulo Bento, um grande amigo, um sujeito 100%. Conheço, sim. Mas, bueno, vamos lá que agora nós estamos na entrevista e não vamos estar mandando abraço para todos conhecidos, porque a universidade é imensa. Cara, agora, sobre o projeto especificamente, esse protótipo, tá? Eu pediria a vocês para dar uma explicação para a gente, pensando que muita gente que nos escuta não é da área da engenharia, então determinados termos técnicos talvez não tenha domínio, não é? Como explicar para uma pessoa com um entendimento normal a respeito das coisas, o que é esse projeto que vocês estão lançando, o protótipo agora? Quais as finalidades desse lançamento e que eventuais aplicações teria esse projeto desenvolvido no futuro para o nosso país? Certo. Pode ir. Bom, como é que funciona... Como funcionam as equipes de Baja no geral? Nós temos 2 grandes competições anuais, que são da SAE, né? Que é uma associação de engenheiros, então eles propõem um campeonato regional, dividido nas etapas Sudeste, Nordeste e Sul. E nós participamos da Sudeste, inclusive meio do ano agora. E tem o campeonato também nacional, que é referente a todo o Brasil. Então, equipes de todo o Brasil se encontram aqui, geralmente em São Caetano. E... São José dos Campos. São José dos Campos, São José dos Campos, perfeito. Para competir. Mas o que compete? Você tem que apresentar o seu projeto, como projeto de engenharia, então tem que projetar todas as partes do carro, suspensão, powertrain, a gaiola em si, né, a estrutura. Todas as partes do carro você tem que projetar e apresentar como um projeto de engenharia que fosse, como se fosse lançado para o mercado. Perfeito. Até o tipo de material que você utiliza em cada etapa. Exatamente. Tudo justificado por valores, por justificativas de projeto, seja por resistência, diversos fatores. E aí a gente compete para, tendo uma melhor nota, você ficar exposto no mercado, né? Perfeito. Então, muitas empresas, inclusive, buscam profissionais, estagiários nessas competições. E após ela, acompanham as equipes para também, como headhunters, né? Perfeito. Para absorver do que tem no meio universitário as melhores possibilidades. Porque a gente tem que lidar com muita coisa. Então, claro. Querendo ou não, a gente passa por coisas que o pessoal que não fez um projeto de extensão não passou. Então é muito bom profissionalmente para todos os membros. No caso, assim, uma vaga de estágio e até mesmo uma contratação de trabalho pode acontecer nesses eventos? Não durante o evento, mas... Sim, mas a partir do evento... Sim. Eu vou dar um exemplo. Essa última semana, 2 participantes da equipe deram entrevista para Mercedes. Não sei se eu posso falar, mas... Claro. E eu perguntei para eles, e aí? O que perguntaram e o que vocês falaram? Perguntaram sobre tudo, querendo traçar o perfil. Mas perguntaram sobre o projeto de extensão. Aí eu falei, e aí vocês mandaram ver, né? Eles falaram, fiquei meia hora falando de Baja, é isso mesmo. Olha só. Que para todo mundo para os mais antigos, né, que ingressaram em bons estágios, bons empregos, esse foi o diferencial. Claro. Falar sobre Baja, falar sobre o que passou aqui dentro. E, sem dúvida, pessoalmente, na parte profissional, para cada membro, é muito importante. Para o mercado,
Quer falar, Bruno, um pouquinho? Para o mercado, o nosso protótipo tem já área de atuação. Já é um segmento que o mercado já absorve, o segmento off-road. Então, a gente já tem empresas que já têm protótipos no nível do nosso. Perfeito. Por exemplo, a Honda tem, a Polaris tem, a Suzuki. Então, já é um meio que a gente poderia ser inserido se fosse fazer uma produção em massa. Até uma das provas dentro dessas competições é a gente simular a produção desse protótipo em massa. Em larga escala. Sim. E criando toda a parte de fábrica, de marketing desse veículo, inserção no mercado. Então, a gente trabalha já com isso para as competições. Como o Vitor falou, a gente tem sempre que justificar toda a parte do projeto que a gente usa. Perfeito. Então, isso é importante já nessa área. Perfeito. E pensando um pouco na Calorada especificamente, que é o nome do programa, eu pergunto o seguinte, vocês acabam tendo contato com universidades da América Latina, América do Norte, Europa, enfim. Quais são os conselhos que vocês dariam, ou sugestões, melhor dizendo, melhor que conselho, tá? A respeito, por exemplo, do domínio do inglês, do espanhol, ou francês, ou outras línguas, porque vocês necessariamente vão ter que ler material, produzir material, escrever em outras línguas. Tá? Com esse fluxo, com o aumento de estudantes dentro da universidade, a partir aí de um conjunto de políticas públicas que foram desenvolvidas nos últimos anos, acaba absorvendo uma quantidade de estudantes que de repente não teve acesso, ou que estudou o inglês, o espanhol do ensino médio, mas muito naquele, vamos dizer, no batidão com que é dado, tá? Com as limitações que existem. Nesse sentido, o inglês técnico, o espanhol técnico, para compreender a área de vocês, enfim, como vocês trabalham com essa exigência da escolha de profissão e de trabalho que vocês tiveram? Como vocês gerenciam isso? Muitos materiais que a gente utiliza geralmente estão em inglês, então a gente busca ou opções como o Google Tradutor, ou buscamos no dicionário, claro, esse tipo de coisa, para traduzir esse tipo de material. Por exemplo, o nosso motor vem importado dos Estados Unidos, então todo o material dele vem em inglês. Perfeito. Então, ele vem todo desmontado e vocês têm que ajustarem aqui? Como é? Não. Já houve vezes que desmontamos para trazer, né? Que fica mais fácil. Perfeito. Mas o último veio montado, tudo em ordem. Mas realmente é imprescindível. A língua é uma barreira que não pode nos impedir. Então, querendo ou não, você tem que enfrentar esse monstro aí e dominar ele. Claro. Porque às vezes parece assim... Você entra na universidade e está dentro de um curso, mas não é somente a formação no curso que você escolheu, né? Existe uma série de conhecimentos e saberes periféricos ao que você está fazendo que são fundamentais para o desenvolvimento. Inclusive existe aqui na UFSCar, na Unesp também, você tem possibilidade de fazer cursos técnicos, pelo menos a compreensão técnica da tua área, não é? E tocar isso junto com o curso, com a atividade acadêmica, as atividades, enfim, que vocês participam. Mas voltando ao tema do off-road, existe um mercado, e aí é uma pergunta de alguém que não domina o assunto, tá? Existe um mercado brasileiro para isso? E quais as aplicações? Isso seria, sei lá, corridas ou trabalho no meio rural, por exemplo, com essa questão do agronegócio, abre-se possibilidades e frentes, tanto para destruir a natureza, quanto para criar algumas outras coisas. Com certeza. As possibilidades são infinitas. Não é? Como é esse mercado do off-road? Quais são as possibilidades? O nosso protótipo, devido às suas características, a gente usa
poderia usar ele para trilhas, para o ecoturismo. A gente não entra na parte de agricultura, certo, devido à potência do motor e todas as características técnicas dele. A gente entra mais nessa parte de turismo, de trilha, de competições de off-road, esse tipo de coisa. Mas é um mercado que está crescendo. A gente vê um crescimento nesse mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. É uma atividade que cresce a cada ano e a gente tem muito o que explorar por isso. Então, é uma boa oportunidade, é uma atividade atual e que tem muito a acrescentar à economia, a toda a atividade brasileira o desenvolvimento tecnológico como um todo. Bom, agora vamos falar desse lançamento que vai acontecer, né? Daqui a pouco o Paulinho vai me avisar que eu estou estourando o relógio, que eu não uso o relógio, eu esqueço do tempo. Mas vamos falar um pouco sobre o lançamento. Como vai ser esse lançamento? O que vocês prepararam? Essas competições que houveram, como é que foi a participação do Baja aqui da UFSCar? Como é que foi isso? Perfeito. Eu vou começar com por que lançar um carro agora, por que um carro novo. O último protótipo que a gente produziu, ele apresentou diversos problemas por uma incompatibilidade de foco, né? Perfeito. A gente quis mudar muita coisa, então nós demos um passo atrás para dar mais para frente. E devido a esses problemas, a gente olhou o último projeto e a partir dele quis melhorar aos poucos. E essa é a proposta desse carro de agora, o Moisés. Moisés é o nome. Por que escolher do nome? Desculpa. Eu entrevisto o pessoal das bandas e eu sempre tenho uma grande curiosidade. Por que alguém põe um nome numa banda? Da onde, o que é isso? Agora você menciona o sujeito que, segundo a lenda, atravessou o mar. Bueno, por quê? Sim. Por que Moisés? É isso? Tem a ver com isso, mas isso surgiu de uma brincadeira da equipe. Sim. Chamar o carro de Moisés. E a partir daí a gente precisava de uma justificativa, porque a gente não conseguia mais chamar o carro de outra forma. Tentamos escolher outro nome, mas difícil, porque era... Já ficou enraizado. Era dele, entendeu? Não tinha como chamar de outra forma. Legal. E aí a gente pensou, poxa, como a gente está tendo essa atitude de voltar atrás para conseguir fazer a equipe crescer novamente, esse carro está sendo um divisor de águas. Então, perfeito, é o nosso Moisés. Perfeito. Mas essa é a explicação bonitinha, né? Muito bom. Bom, o Moisés vai ser lançado com esse intuito. É a simplicidade para a gente conseguir avançar. Vai ser a nossa base para os futuros projetos. E acontece dia 22 de novembro agora, às 6h30 da tarde, lá no prédio da Petrobras. Isso. Aqui na área norte, né? Isso, na área norte. Perfeito. Extremo norte, né? Extremo norte. E aí a gente está preparando tudo, pensando muito bem, planejando como vai ser há um tempo já. E já temos muita coisa definida, com sorteios, apresentação e volta do carro. A gente está organizando tudo certinho também. E teremos presença de patrocinadores, de nossos sócios Baja, queria agradecer também. Legal. E também familiares e amigos da equipe. Sim, com certeza. É um evento que acontece a cada 2 anos, porque a cada 2 anos a gente obrigatoriamente tem que trocar o nosso protótipo, até por questões das competições da SAI. Perfeito. Então, a gente faz a cada 2 anos, é um evento que é bastante importante para a equipe, é muito importante para os nossos stakeholders, para os nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam a equipe. Então, é um evento muito legal, vai ter
bastante coisa interessante dentro. Que bacana. Agora, antes da gente encerrar a entrevista, tem uma coisa. Eu estava vendo aqui a lista de pessoas que já participou do projeto e fiquei com uma curiosidade, essa eu vou perguntar para a diretora administrativa, para a Bruna. Bruna, tem um engenheiro de produção, um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, um engenheiro físico e um engenheiro de produção, acho que eu falei, entendo perfeitamente. A minha pergunta, o que faz um terapeuta ocupacional dentro dessa equipe? Atualmente, a terapia ocupacional está ocupando o cargo de gestão de pessoas dentro da equipe. Uhum. Geralmente, essas áreas de humanas acabam sendo englobadas pela parte administrativa. A gente agrega na parte de gestão de pessoas, ou na parte financeira, ou na parte de patrocínio. É sempre nesse rumo. Perfeito. Eu estava pensando aqui, de repente, até com essas especificações de uso do protótipo, a UFSCar tem o curso de turismo. Não é? De repente, alguém do turismo é alguém interessante para a equipe, porque conhece locais, eventualmente, alguém da geografia que conheça o solo, enfim, a configuração toda. Mas, bueno, pessoas, foi um prazer recebê-los aqui, não é? É um bate-papo estimulante e a gente espera que com isso a calorada que vai chegando também vai encontrando seus grupos, não é? E a partir daí vai desenvolvendo não só a carreira, quanto atividades que tenham relevância aí, tanto para o meio acadêmico quanto para a indústria, comércio, enfim, o que seja. Muito bem. Se tu chegou atrasado e não pegou o começo do programa, não tem grilo nenhum. Você pode fazer assim, ó, digita www.radio.fiscar.br no teu computador, entra na aba podcast e lá você encontra os podcasts de toda a programação da Rádio Fiscar. E eu finalizo também sugerindo que quem não fez ainda que baixe o aplicativo da Rádio Fiscar para o seu telefone, porque além de acompanhar a nossa programação em tempo real, também é possível concorrer a ingresso com acompanhante para o cinema, show de rock, peça de teatro, enfim, show de dança, o que tiver, certo? Pessoas, muitíssimo grato. Valeu mesmo esse papo com vocês, não é? E vamos ver, no dia 22 a gente vai estar lá para prestigiar o evento também. Perfeito. Obrigada, Ronaldo. Obrigado. 95,3 FM.